Olá, sejam todos bem-vindos a esse momento de encontro, de estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é proporcionado pelo grupo assistencial espírita Frei Anselmo, essa casa cristã espírita localizada aqui na zona norte de São Paulo, que busca aí diuturnamente auxiliar a todos aqueles que precisam, sejam no campo material, seja no campo espiritual. E nessa oportunidade, por intermédio dessa atividade, nós vamos buscar o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Especificamente hoje, no capítulo 102, que tem como tema o cristão e o mundo. Mas antes que a gente possa dar início a essa nossa reflexão, esse nosso estudo, permita-me me apresentar. Eu sou Sidney Mendes, voluntário na condução dessas reflexões. E peço a cada um de vocês que possam estar curtindo as mídias sociais do Grupo Assistencial Frei Anselmo. É uma forma de nos ajudar, é uma forma de proporcionar também a divulgação a outras pessoas que também precisam disso, cada um ao seu tempo, diante da sua necessidade, né? E uma forma de sermos uma referência, ajudando o centro ao mesmo tempo que também nos ajudamos. Caros amigos, eu vou pedir para que vocês agora é, permita que eu faça a condução da abertura desse nosso trabalho, por intermédio de uma oração, que a gente possa buscar a sintonia com o plano espiritual, com Deus, para que essas nossas reflexões venham de uma forma mais elevada possível. Então, assim, em sintonia com Deus Pai, nosso Criador, com Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nós vamos elevando nossos pensamentos, nos sintonizando com a espiritualidade superior, com todos aqueles que buscam o alimento do espírito por meio desse estudo. Pai amado e misericordioso, fonte de bondade infinita, nós agradecemos por essa oportunidade. Permita que as nossas faculdades possam ser ampliadas no desenvolvimento desse estudo, que ele possa ser proveitoso hoje e sempre, para cada um de nós, em cada um dos nossos momentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim a gente vai caminhar para esse nosso estudo. Volto a dizer que esse nosso estudo ele vai fazer uma leitura, eu vou pedir licença para projetar essa leitura, para que a gente possa fazer isso de forma conjunta, mas desde já eu destaco que esse texto, ele nos conduzirá a aspectos importantes, como fé, paciência, perseverança, responsabilidade e caridade. É isso que nós vamos ter nesses breves minutos, nessa nossa reflexão, que servirá tanto para aquele que já conhece o texto, quanto aqueles que estão tendo contato pela primeira vez. Venha conosco, vale a pena, e é por você. Vamos lá, né? Nesse nosso estudo, a gente vai centrar numa passagem, numa parábola que Jesus vem nos ensinar, né? No livro que está contida no Evangelho de Marcos, especificamente, que vai tratar sobre a semente no solo. No nosso livro Caminho, Verdade e Vida, aqueles que vão buscar a localização, é o capítulo 102, né? E esse é o nosso convite para essa leitura. Nesse capítulo 102, nós vamos refletir sobre uma passagem que Jesus nos traz em Marcos capítulo 4, 28, né? Que fala sobre o cristão e o mundo. E nessa citação, nós extraímos um pequeno texto que fala primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Um texto singelo, mas de grande profundidade, e que a gente vai se deparar no desenvolvimento dele dentro desse texto. E vamos lá. O que nos diz Emmanuel, por intermédio de Chico, quando ele escreve a respeito do cristão e o mundo? Ele nos fala inicialmente: não julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual.
né? Então, é o primeiro ponto aqui é onde a gente vai parar para fazer uma reflexão. Nós estamos tratando de que a aquisição de um título espiritual, ele é extremamente construtivo. Ele precisa ser desenvolvido durante o tempo. Se nós formos observar as nossas vidas cotidianas, né, a gente vai verificar que para que a gente possa ter uma formação, seja ela profissional, educacional, a gente tem grandes esforços a serem colocados ali, para que a gente obtenha no final de um curso, seja um curso de engenharia, seja um curso de pedagogia, de direito, né, de medicina, a gente possa ostentar esse título. Isso leva tempo. E, da mesma forma, a gente projeta isso para o campo espiritual. Lembrando que somos seres eternos. Então, nós estamos sempre adquirindo novos conhecimentos. Né? Degrau a degrau, a gente vai tendo essa elevação espiritual. E para que isso aconteça, isso também não é algo fácil. Né? É algo que requer de nós um grande tempo, reflexões, aprendizado. O mestre Jesus, ele recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza para que a gente pudesse compreender melhor como que se dá todo esse processo. Então, Jesus, né, o verdadeiro pedagogo, né, ele retira da realidade comum de cada um de nós, da natureza, ali o conhecimento da que está escrito da lei divina, para que a gente possa aprender esse processo, como isso se dá. E ele toma a passagem, o que nos traz a passagem de Marcos, para que a gente leve essa reflexão. Veja, ele fala da erva que está longe da espiga que permanece distanciada dos grãos maduros. Isso ele nos chama a atenção de que nós estamos sempre envolvidos dentro de um processo, né? Damos os primeiros passos, florescemos, mas há necessidade que a gente amadureça, a gente realmente consolide todo o ensinamento, todo o aprendizado, para que lá na frente, como grãos realmente maduros, como uma substância realmente fortalecida, a gente possa estar se levantando, falando, olha, eu tive efetivamente uma elevação espiritual. E o texto segue nos falando, né? Nesse capítulo, nessa relação do cristão e o mundo, o mais forte adversário da alma, que deseja, né, seguir o Salvador, deseja seguir a Jesus, é o próprio mundo. Veja, aqui ele está falando que nesse capítulo, nessa relação cristão e mundo, nós sabemos que o nosso grande adversário em todo o nosso processo de crescimento somos nós mesmos, né? Que resistimos, que utilizando o nosso livre-arbítrio, não nos lançamos ao crescimento. Mas nessa situação específica, nessa relação cristão e mundo, ele fala que assim, o quanto o mundo é o nosso grande adversário. E por que o mundo é o nosso grande adversário? Porque a gente observa que na questão do dinamismo, da questão do imediatismo que o mundo apresenta, tudo se quer coisa muito rápida, né? Sem observar muito a questão do processo, da mudança, da necessidade de amadurecimento. E ele nos prossegue no texto, né, falando: quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém examina os passos. Né? E a gente observa exatamente como é isso. Quando a gente está no mesmo padrão do mundo, batendo palmas, né, vivenciando a vulgaridade, nós somos mais um dentro desse contexto, não nos chamam a atenção e ninguém nos observa com uma lente mais criteriosa. Normalmente, suas atitudes não interessam a qualquer que seja. Aí a gente verifica que
quando a gente começa a ter uma transformação, a gente começa a efetivamente causar ali uma mudança interior, né? A gente começa a ser observado. E o texto nos fala: todavia, em se surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, vejam, aqui está grifado, né? A erva tenra, essa semente brotando, ainda frágil, necessitando ali ainda de um acolhimento, de uma proteção. Essa fé retificadora, isso é que vai modificar, que vai transformar, sua vida passa a constituir um objeto de curiosidade para a multidão. Aí aquilo passa a ser diferente e as pessoas começam a observar, né? E isso começa a criar ali a curiosidade a respeito daquele tema. Nós vamos ali observar que milhares de olhos, os que não viram até então, né, porque estavam no estado de ignorância e de diferença, agora passa a olhar os gestos mínimos, assim, uma acentuada vigilância. Observem que agora há uma lente criteriosa olhando, porque isso desperta, isso provoca essa observação. E aí fica o cristão na questão do mundo, né? Ou como ele aqui se apresenta. O pobre aspirante, né? Esse cristão, né? Ao título de discípulo do Senhor, veja, ele já se destaca da posição de integrar uma multidão e já passa a ter uma individualidade, né? Ele passa a ter esse título de discípulo do Senhor porque ele busca seguir os passos do mestre, ainda não passa de uma folhagem promissora. Ele ainda está no seu ali, caminho, nos seus passos iniciais. E a gente vê que já se reclama dele espigas, né, maduras das obras celestes. Né? Já se passa a falar assim, olha, se eu me coloco como cristão, eu já começo a receber ali, mas o cristão precisa, né? Você se diz cristão, você se diz que segue a Cristo, mas Cristo fazia tal coisa e você já não faz. Há sempre uma contraposição, né? Exigindo o máximo desse que começa a ter os primeiros passos, né? Então, assim, conserva ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se exigem dele voos supremos sobre as misérias humanas, né? É como se houvesse um desestímulo, ao invés de ter um estímulo. Então, é como se não quisesse observar esse crescimento, observar essa evolução. É como se tivesse, olha, volte aqui para a multidão, não saia daqui, né? A referência normalmente é de desestímulo. E com isso, muitos aprendizes desanimam e voltam ao lodo, onde os companheiros não os vejam. E aí a gente tem muitos, né, de nós, e nós já passamos por várias situações dessa, que a gente acaba desanimando e retornando à multidão, né, ao luto. Aí é onde a gente passa a não ter a nossa individualidade, né, e nos torna tímido a dar os primeiros passos na evolução. Não é bem isso que acontece conosco, né? Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas, né, esses aprendizes, né, esses que estão nos seus primeiros passos, ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas por arrebatar o casulo das paixões inferiores. Né? Nesse momento que a gente está dando os primeiros passos, que a gente é aquele brotinho, né? A gente está precisando reforçar e a gente está vencendo, utilizando forças para nos vencer, né? Mas vem o mundo e joga sobre nós sempre comentários que vêm a nos desestimular. Dentro da velha ignorância, né? Que é característica
A multidão só entende o homem na animalidade. É difícil entender, né, ou se colocar dentro dessa visão, dentro desse processo espiritual, dessa elevação. O mundo, ainda dentro da sua materialidade, quer as coisas imediatas, né? Não se satisfaz com esse engrandecimento espiritual. Então, se o companheiro pretende elevar-se, ele exige de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que todos nós galgamos a evolução aos poucos. É necessário que nós nos fortaleçamos, é necessário que nós aprendamos, experimentamos, né? E a cada passo a gente vai mudando, vai se transformando. Daí o grande pedagogo, que é o Mestre Jesus, nos vem e nos dá esse exemplo, né? Utilizando da natureza, mostrando da semente que brota, e ali ela brota com uma esperança muito grande, mas ainda frágil, precisando se fortalecer seu caule, né? Fortalecer ali as suas espigas, para que depois ela possa produzir. Então não é nada de imediatismo, né? É uma necessidade muito natural que esse processo se dê aí de forma gradual, né? Passo a passo. E não se exigindo que aquele que começa a se modificar já pule degraus e já esteja na condição do Cristo. Né? Esquece-se, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Né? Porque essa é da lei. Né? Todos nós nascemos simples e ignorantes, né? Mas perfectíveis, isto é, né? Tendentes, né? A chegar à perfeição. E isso faz parte de um grande processo, né? Que cada um vai ter segundo a sua vontade, um ritmo maior ou menor, utilizando o seu livre-arbítrio, sua vontade, é que nós vamos estar crescendo. Mais lentamente ou mais rapidamente, mas nós sempre cresceremos. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, né? Como lá no iniciamos nossa reflexão. Primeiro a erva, né? A semente eclodindo, florescendo, depois com o tempo a espiga se criando, fortalecendo aqueles conceitos, e, por último, o grão cheio de espiga, né? Que é uma representação do quê? Do, do alcançar os degraus maiores da nossa evolução. E a gente segue em frente, né? Sabendo que o progresso dos espíritos, ele segue sempre esse caminho, né? Nascendo simples e ignorante, né? Passando pelo estado de espíritos imperfeitos, bons espíritos, para que a gente possa, lá na frente, né, tá nesse estado dos grãos maduros, né, de alta produtividade, né, como espíritos puros, tendo a certeza que todos nós nos melhoramos. E a reencarnação é essa grande oportunidade que a gente tem de seguir adiante. E com isso, a gente volta aos conceitos iniciais, né? Que eu falava, um exemplo de fé. Nós precisamos ter essa fé em Deus, né? De conseguirmos dizer não ao mundo, né? De nos sustentarmos, de termos paciência, porque isso é sempre um processo, perseverarmos sempre, né? No caminho da retidão, saber da responsabilidade que temos quando já galgamos algum instante nesse nosso caminhar, nessa nossa progressão. E que a gente tenha caridade, caridade com todos aqueles com que nos encontremos, né? Sabendo que aqueles irmãos que ainda estão pertencentes à multidão, muitas vezes falarão da sua realidade, do seu imediatismo, quando falar conosco, né? Porque ainda não compreenderam esse processo de mudanças. E nós
que já estamos nesse caminhar, que a gente utilize amor ao observar as colocações destes irmãos da multidão. E que nós olhemos também ao nosso lado e vamos identificar vários outros cristãos, vários outros colaboradores, colegas que estão nesse processo de evolução. Que nós possamos alimentar, ser o adubo, dentro das nossas possibilidades, aqueles que também caminham. Daí porque eu grifei no começo que era também um aspecto de caridade. Caridade àqueles que não entenderam, caridade àqueles que, como nós, estão nessa caminhada, nessa jornada. E assim, o cristão no mundo, ele vai ter mais possibilidade de estar se desenvolvendo. Então, é necessário conhecer o mundo, é necessário conhecer como que a multidão se comporta e como nós devemos nos comportar a respeito disso. Lembremos que na parábola de Zaqueu, Zaqueu precisou ultrapassar a multidão para chegar a Jesus, mas ele teve uma conduta ativa. A mulher hemorrágica, da mesma forma, ela teve que transpor a multidão para tocar Jesus. São atitudes que nós precisamos ter diante da multidão. E sempre são atitudes que nos chamam a atenção, nos colocam outra lente. Por que você quer fazer isso? Né? É o caso de Zaqueu, é o caso da mulher hemorrágica. Que nós possamos compreender isso e saber que tudo isso permeia a nossa vida. E lembremos sempre, sempre, que o desenvolvimento do espírito é como se fosse uma escada, né? Mas nessa escada, tão somente se sobe, degrau a degrau, sem correria, mas dentro de um processo sempre gradual. O grande modelo e guia é Jesus. E ele nos fala que sempre estará conosco, em cada um desses nossos passos, em cada um desse nosso degrau. Não estamos sozinhos. Precisamos utilizar o Mestre como nosso alicerce, para que a gente possa vencer todas essas batalhas. Que Jesus possa estar guiando sempre esse nosso momento de reflexão. E assim, terminado esse nosso estudo por hoje, né? Espero que ele seja motivador para que haja muitos outros estudos debruçados em cima desse mesmo capítulo, né? Para que a gente possa reforçar a nossa, o nosso conhecimento, né? As nossas reflexões. Vamos agora, para terminar nosso trabalho, buscar novamente a sintonia superior, agradecendo por estarmos juntos, refletindo, nos vendo como semente, pedindo fortalecimento para que possamos brotar, nos fortalecer em caule, para que um dia a gente possa fazer a entrega dos melhores frutos, né, dos grãos amadurecidos dentro de todo esse processo. Pai amado e misericordioso, gratidão por mais esse instante e que todos nós possamos ser beneficiados por esse conhecimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos encerrando por aqui, pedindo, não se esqueçam, curtam a nossa página, divulgue aqueles que também precisam dessa mensagem. Grande abraço a todos.